os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu as romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os terrores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor.
Te dei meus fracassos e as vitórias. Paz do Senhor a todos. Começando mais uma transmissão aí da Rádio AD Areião. Você está na Rádio AD Areião, já pede o seu louvor, o louvor que você gosta, o louvor da edificação da nossa alma aí, o louvor que faz tempo que você não ouve e quer ouvir. Estamos aqui, mais uma edição da Rádio AD Areião. Hoje estou fazendo uma quarta-feira, 8/7, né? Por motivos aí de trabalho que está precisando fazer amanhã, então já adiantou essa edição aí da rádio. Estamos contando aqui com a participação de hoje, né? Para nos trazer aí uma reflexão hoje da palavra do Senhor. Presbítero Rodrigo Terceira, um abraço, prazer estar com os irmãos aqui. Quero louvar a Deus nessa oportunidade. Muito obrigado, Éder, pelo convite, pastor Alex, pela permissão. Que Deus abençoe e todos tenham um programa abençoado. Amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos dando um retorno aí, como está o som para vocês, se a gente tem que aumentar um pouquinho o microfone mais, amém? Bênção para nós. Já vou anotando aqui uns pedidos de louvores, já quero saudar os irmãos que estão conosco. Diácono Cláudio Ramos, meu pai, está acompanhando ali de Vinhedo, diretamente de Vinhedo, né? Está ali a trabalho. Deus abençoe por estar acompanhando. Meu amigo nosso amigo aqui, Matheus Moura, já está ligado também. Deus abençoe, Mateuzinho, já pede um louvor aí. Diácono Amós Rodrigues, está ligado. Deus abençoe. Pede louvor hoje aí, Amós. Já pediu. Hoje, já pediu? Pediu aí. Então já vamos tocar aqui, porque eu estou em falha com a Amós aí já tem uns dias que não aparece para mim aqui e eu fico em falha com ele. Deus abençoe. Jéssica Júlio, está acompanhando. Deixa eu ver aqui mais pessoas aqui que está conosco. Daiane Cerqueira, esposa do nosso presbítero Rodrigo, já está ligada. Quer mandar um abraço para ela? Mandar um abraço, senão não entra em casa. Senão não então, volta. Um abraço aí, um beijo para minha esposa, meus filhos. Amém. Irmãos, compartilha aí a nossa live. Compartilha aí que Deus tem uma palavra para nós, através dos louvores, através da reflexão do nosso presbítero Rodrigo. Amém. Fabiana Lourenço, Deus abençoe. Jennifer Teodoro, lá da AD Jussara, parceira batera lá, Deus abençoe. Kennedy Marques, do AD Lago, meu parceiro ali. Kennedy, tem que trazer para você dar uma palhinha com nós aqui na AD Areião, hein? Cantar com a gente aqui. Daniela Silva, membro da casa aqui, Deus abençoe. Wesley Miriam, Deus abençoe por estar acompanhando. Também cooperador Robério Dantas. Tá ligado? A Cecília Cerqueira também, membro da casa. Minha mãe. Mãe do Rodrigão. Mãe e esposa tá junto sempre. Aí, ó, tá sempre. Não abandona essa audiência aí não perde. Essa daí tá garantida. É bem. O som tá repetindo aqui, o pessoal tá falando. Será que tá? Deixa eu ver se tá com efeito aqui. Não pode estar com efeito não, né, nessa voz. Continue dando o feedback pra gente aí, irmãos. Qual foi o louvor que o Amós pediu aí? Eu sei que dói e Samuel Mariano. Bem, já vamos tocar aqui. Eu sei que dói, Samuel Mariano. Continue pedindo aí, irmãos, os louvores que os irmãos querem ouvir. A gente vai estar tocando aqui para vocês. Tá, o primeiro louvor aí, pedido do nosso diácono Amós. Já fico com esse louvor aí, amém? Eu sei que dói quando alguém vem até você e ainda diz desculpa, foi sem querer, mas já machucou. Não dói? Eu sei que dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. Eu sei que dói porque tem gente que não pensa, pastor Benones, aí nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar.
fala mal e diz o que não viu, e quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar. Quando você diz sou forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus para conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Isso vai passar, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Eu queria que você começasse a ver um sol nascendo. Tem um sol nascendo para você. O choro dura uma noite, mas o sol vai nascer. Nascer como, Samuel? Eu não acredito mais que vai nascer. Por quê? A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Cante. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, e esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz mais alto, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo.
Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Aquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu. Ele vai além da medicina. Quando estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Graças a Deus, né, meus irmãos? Mais louvores aí pra vocês. Você está na Rádio AD Areião, seja bem-vindo. Você que está entrando agora, você que vai nos dar o prazer da sua audiência, amém, irmãos? Tem mais louvores na sequência aqui. Eu gostaria de saudar mais alguns irmãos que estão com a gente, irmãos e irmãs, né, amigos. Carla Caleb, né? Esposa do meu primo, minha prima. É, amigo aí, parente do nosso irmão Rodrigo aí. Deus abençoe. Sérgio Santos também, da AD Tupã. Deus abençoe pela audiência. Leia Alves, nossa amiga ali da AD Brás, já congregou com a gente aqui, amiga da gente. Um abraço aí pro Marquinhos Neves, Felipe, Dayara. Deus abençoe os irmãos. Vou estar tocando mais louvores aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Chagas Alves, Deus abençoe. Noemi Nunes, já tá ligada. Pede os louvores aí, irmãos. A gente vai estar tocando aqui. Eu tô com alguns pedidos marcados. Elisângela Gomes, Deus abençoe. Nosso amigo Tiago Veríssimo. Esse aí. Esse aí é sério, hein? Tiagão, um abraço, Tiagão aí da AD Butujuru, parceiro nosso. Deus abençoe, Tiago. Tô esperando o convite de novo para mais um congresso daquele, hein, de jovens. Eita, benção. A gente fez um congresso lá no Butujuru, lá no ginásio lá. É benção. Fizemos um som lá com eles lá, foi fera. Deus abençoe, Tiagão. Pede seu louvor aí também, amém? Vamos estar tocando agora, irmãos, 2 ou 3 louvores em sequência aí para vocês, para já tá entrando no momento da palavra, amém, irmãos? E os irmãos possam ser edificados com mais esses louvores, amém? Fique com mais um louvor. Quando a luz resplandecente de Jesus iluminar o céu, quando o som da sua voz chamar o nome de quem é fiel, bem mais forte que a explosão de uma bomba nuclear, é o som da voz de Deus quando a igreja chamar. E o som celestial da sua voz se traduzirá para todos os dialetos da terra,
porque Deus tem o poder sobrenatural da transformação na mente humana. Ele mesmo falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem-o. Portanto, quando ouvirmos a sua voz, subiremos e estaremos para sempre com ele no céu. No impacto profundo das ondas sonoras produzidos pela boca de Deus, haverá literalmente uma transformação no corpo de quem for escolhido seu. Começando no interior de cada célula, a super evolução na nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue e pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, pois a vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, o oxigênio celestial. Nem o sol com os seus raios ultravioleta vai poder a nossa pele queimar. Nem a força gravitacional deste planeta vai ser forte o bastante para nos segurar. Quando Jesus nosso nome chamar, vai ser algo pra lá de maravilhoso. Ver o corpo glorioso como o corpo de Jesus, olhar na pele, ver a luz brilhar mais forte e o sol do meio-dia pela força da energia que emana do povo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência. Não existe inteligência que olhando não se encanta com a metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir para o céu. Vai ser demais poder voar, poder se teletransportar pra pertinho de Deus. É como diz aquela canção: nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. No impacto profundo das ondas sonoras produzidos pela boca de Deus, haverá literalmente uma transformação no corpo de quem for escolhido seu. Começando no interior de cada célula, a super evolução na nossa estrutura, transformando ossos, nervos, carne, sangue e pele, adaptando o corpo a qualquer temperatura. Não será mais necessário o oxigênio, pois a vida se tornou imortal. O ar que vamos respirar se chamará Jesus, o oxigênio celestial. Nem o sol com os seus raios ultravioleta vai poder a nossa pele queimar. Nem a força gravitacional deste planeta vai ser forte o bastante para nos segurar. Quando Jesus nosso nome chamar, vai ser algo pra lá de maravilhoso. Ver o corpo glorioso como o corpo de Jesus, olhar na pele, ver a luz brilhar mais forte que o sol do meio-dia pela força da energia que emana do povo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência. Não existe inteligência que olhando não se encanta com a metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir para o céu. Vai ser algo pra lá de maravilhoso. Ver o corpo glorioso como o corpo de Jesus, olhar na pele, ver a luz brilhar mais forte que o sol do meio-dia pela força da energia que emana do povo de Deus. Vai ser algo inexplicável pra ciência. Não existe inteligência que olhando não se encanta com a metamorfose santa que Deus vai fazer na alma, no espírito, no corpo daquele que for subir para o céu. Vai ser demais poder se teletransportar pra pertinho de Deus. Antes da terra existir, bem antes do sol brilhar, bem antes da lua, antes das estrelas,
já reinavas. Com seu punho mediu a profundeza desse mar, mediu o céu a palmos, a terra é o tapete para seus pés descansar. Como é grande o meu Deus, além dele não há outro, limites nunca conheceu. Como é grande o meu Deus, eu sou a sua criação, fez do meu coração um trono seu. Eu sou barro, ele é oleiro, me refaz como ele quer. Eu sou tão fraco, ele é tão forte, a força que me mantém em pé. Quando preciso de perdão, ele é o cordeiro imaculado, mas é leão pra me proteger. Quando estou vulnerável, sou imperfeito, mas ele é a definição de perfeição. Sou uma folha solta ao vento, ele é o vento que me dá direção. Eu sou nada e ele é tudo, e o seu amor é tão profundo que preferiu se entregar e morrer do que viver longe de mim. Oh, oh, oh. Como é grande o meu Deus, além dele não há outro, limites nunca conheceu. Como é grande o meu Deus, eu sou a sua criação, fez do meu coração um trono seu. Eu sou o barro e é oleiro, me refaz como ele quer. Eu sou tão fraco, ele é tão forte, a força que me mantém em pé. Quando preciso de perdão, ele é o cordeiro imaculado, mas é leão pra me proteger. Quando estou vulnerável, sou imperfeito, mas ele é a definição de perfeição. Sou uma folha solta ao vento, ele é o vento que me dá direção. Eu sou nada e ele é tudo, e o seu amor é tão profundo que preferiu se entregar e morrer. Me refaz como ele quer, me mantém em pé quando preciso de Meus irmãos, você está na Rádio Areião. Vou deixar o louvor baixinho aqui. Vamos saudar mais alguns irmãos que entraram aí. Denise Matsuya, eu acho que é isso, me corrija aí se estiver errado. Quero saudar aqui, acabei tocando já o louvor pedido da minha mãe, Leoneide. Está acompanhando, sempre está acompanhando aqui, mas não falei o nome dela. Deus abençoe, está acompanhando. Minha mamãe, Evelyn Augusto. Entra isso, né? Como eu falei, a audiência de mãe, pai, esposa, gente, Deus abençoe. Tem mais alguns irmãos acompanhando aqui. Missionário Ivonete, lá da Doutrina de Cristo, lá do Pernambuco. Bênção de Deus, Tá com a gente aí. Pernambuco aí ligado sempre. Tem Isaías, lá de Foz de Caldas, né? Isaías De mesmo. Sagas da Prata, tá aquela região ali, né? Um abração pro Isaías também. Deus abençoe os irmãos que já estão acompanhando aí. Vão pedindo louvores, irmão. Já temos algum aqui na fila. Irmão Cláudio Brito também já está ligado. Deus abençoe, membro aqui da casa.
Mais alguns louvores vamos estar passando aqui para vocês, irmãos. Sejam edificados aí por esses louvores. Vamos passar o pedido aqui do nosso irmão, se eu não me engano, o Tiago. O Tiago pediu esse louvor aqui. Vamos estar tocando. Já para vocês, irmãos, momento da palavra. Um momento de reflexão aqui, que Deus fala sempre conosco, né? Hoje a participação do presbítero Rodrigo. Prazer. Vai estar transmitindo aqui a palavra já para você. Amém? Fique ligado aí para não perder nenhum momento, irmãos. Fiquem com mais esse louvor. Deus abençoe. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. As provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra
meus irmãos? Mais um louvor para a edificação dos irmãos, para a nossa edificação aqui, amém? Já estamos entrando no momento da palavra, irmãos. Fique ligado aí, Deus tem uma mensagem para nós, amém? Queremos saudar mais alguns irmãos aqui. Daniel Félix, né? Daniel Félix, Jardim Laura. Jardim Laura, Deus abençoe por estar acompanhando. Pastor Cleiton Costa, lá de Taubaté. Deus abençoe, pastor. Taubaté, um amigo lá também. Bênção de Deus. Esse irmão Meia Lúcia, lá do Estoril. Eudo de Las Palmas. Deus abençoe, Eudo. Irmã Elaine, lá de Suzano, esposa do meu amigo Vanildo, Deus abençoe. O Alex Silva. Alex Silva, guerreiro, nosso parceiro aqui. Um abraço, guerreiro. Da vila aqui, Vila Areião, tá sempre acompanhando aí. Deus abençoe por estar acompanhando, viu? Irmã Jaqueline Persília, Deus abençoe. Deus abençoe, Jaqueline, por estar acompanhando. Já deixa seu pedido de louvor aí. Quiser ouvir um louvor, vocês estão na Rádio AD Areião, irmão. Estamos aqui para tocar aquele louvor que faz tempo que você não ouve, aquele louvor que toca a sua alma. Então, deixe o seu pedido aqui que a gente vai estar tocando. Nosso amigo Giovanni Prachedes acabou de entrar aí. Deus abençoe aí, Giovanni. Saudades, meu amigo. Tamo junto, acompanha aí. Se quiser pedir um louvor. Elisandro de Cambuí. Deus abençoe. Meu tio Elisandro, isso mesmo. Elisandro Edmundo, presbítero Elisandro Edmundo, lá da AD Madureira, Assembleia de Deus Madureira, Campo de Cambuí. Deus abençoe, tio. Minha tia Regina Medeiros também, minha prima Rayane, sempre acompanha as lives aí, né? Sempre estão deixando o seu recado. Deus abençoe. Cleiton Costa, pastor Cleiton, né? Já falamos de Taubaté na sintonia, já manda paz aqui. Deus abençoe. Pede seu louvor. Vamos estar entrando aqui, irmãos, no momento da palavra. Você que ainda não é inscrito do nosso canal no YouTube, se inscreva lá, tá aparecendo aqui na sua tela, youtube.com/AD Areião Ministério SBC. Essa rádio vai estar lá salva para você depois da transmissão. Você que não consegue acompanhar pelo Facebook, né? Depois, posterior, você que tem um canal, uma conta lá no YouTube, se inscreve lá, irmãos. Dá uma força para a nossa igreja, para a gente estar alcançando mais pessoas, amém? Para essa palavra, para essa transmissão, as outras lives que a gente faz de cultos, está alcançando mais vidas, amém? A palavra já está com o nosso presbítero Rodrigo Cerqueira. Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Posso tirar aqui? Pode, fica à vontade, pode tirar a mão. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar o Senhor por cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe a vida de cada um. Louvo a Deus pela vida do Éder. Muito obrigado, irmão Éder, pelo convite, pela confiança. O pastor Alex, pastor dessa igreja, também um companheiro, um amigo. Deus abençoe. E a todos os irmãos que comentaram, os irmãos que pediram louvor, Deus abençoe. Nosso irmão Cláudio, todos os nossos irmãos que comentaram ali, sintam-se cumprimentados nessa noite e recebam a paz do Senhor Jesus. Me sinto muito alegre, irmão, por essa oportunidade de poder voltar a esse lugar, a esta casa que tenho no meu coração. Me sinto muito alegre. E aqui eu quero deixar um pensamento para os meus irmãos aqui, acerca das Escrituras Sagradas. E os meus irmãos que podem abrir a sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30 em diante. Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30 em diante. Glórias a Deus. Leremos a carta de Marcos. Leremos Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30, o Evangelho de Marcos. Diz assim a Santa Escritura: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse: Vinde, repousai um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles.
Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançado a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu quero ler novamente o versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu fico feliz de poder adorar a Deus e ministrar a santa palavra do Senhor, sendo breve e objetivo aqui nas minhas palavras, mas eu quero deixar algo do coração de Deus para os meus irmãos. Já preguei algumas vezes acerca desse texto, mas todas as vezes que eu leio esse texto, Deus me chama a atenção para alguns detalhes em que Deus quer falar conosco e ao nosso coração. É interessante, meus irmãos, que se nós analisarmos o ministério de Cristo, nós vamos ver um Cristo que ensina, um Cristo que cura, um Cristo que liberta. E é muito interessante, meus irmãos, se os irmãos acompanharem os evangelhos, os irmãos vão ver inúmeras manifestações, inúmeras inúmeros sobrenaturais que Jesus ele realiza durante o seu ministério. E o mais interessante disso tudo, que na grande parte dessas manifestações, a multidão está acompanhando Jesus. Existe um grande número de pessoas. Os discípulos acompanhavam Jesus aonde Jesus ele ia. Os discípulos tiveram o prazer de ver inúmeros milagres que Jesus realizou. Os discípulos tiveram o prazer de ouvir inúmeras palavras que Jesus dizia. Os discípulos tiveram o prazer de ouvir Jesus contar inúmeras parábolas, insinuando e ensinando a todos. Os discípulos tiveram o prazer, meus irmãos, de muitas vezes ouvir Jesus interrogado pelos doutores, responder a questionamentos em que os fariseus, os saduceus ficaram totalmente perplexos com a resposta de Jesus e muitas vezes sem entender o que Jesus estava dizendo. E fato é que os discípulos puderam presenciar diversas vezes Jesus ressuscitar o morto, Jesus fazer o cego enxergar, Jesus curar os leprosos, Jesus curar a filha de Jairo. Isso é fato, isso é interessante. Mas eu lendo esse texto, me chamava a atenção o início deste capítulo que nós lemos aqui, do capítulo 6, do versículo 30 em diante, porque tem algo muito confuso nesse texto. E se os irmãos começarem a reparar, os irmãos vão perceber que Jesus agora está exercendo o seu ministério mais uma vez, e os seus discípulos estão com Jesus. Os mesmos discípulos que sempre o acompanhavam, que sabia quem era Jesus, que andava com ele, que viu ele pregar, que viu ele restaurar, que viu ele curar. Só que agora acontece algo que me chama a atenção. Eles saem do lugar que eles estavam, e os discípulos agora dizem a Jesus: Jesus, vamos para um lugar que nós possamos descansar. O Senhor está cansado do ministério, o Senhor está cansado de pregar, está cansado de ensinar. Então agora Jesus entra no barco com os seus discípulos e vai atravessar o mar. Só que a Bíblia agora também vai dizer que Jesus, olhando a grande multidão que lá estava, Jesus não se hesita. Jesus agora desce do barco e começa a pregar, começa a ensinar, começa a instruir a grande multidão. Só que acontece algo, o que acontece? O dia passa e agora começa a se escurecer. E então seus discípulos agora se levantam e falam: Jesus, sinceramente, está na hora de parar. O Senhor está cansado, está escurecendo, a grande multidão está conosco, e o pior disso tudo, Jesus,
que nós não temos como dar de comer para essa grande multidão. E aí eu lhe pergunto, meus irmãos, com qual autoridade os discípulos se levantam e com tanta preocupação agora interrogam Jesus acerca do que Jesus estava fazendo e acerca do que Jesus ia fazer? Porque os discípulos agora demonstram uma preocupação de quem não conhecia quem estava com ele. Os discípulos agora mostram, irmão Éder, uma preocupação aparentemente de quem não tinha confiança, de quem não sabia com quem estava. Essa é a demonstração que os discípulos nos mostram dentro desse texto, porque agora eles se preocupam, agora eles ficam ansiosos. E agora? O que havemos de comer? O que vamos dar para esta multidão? Há muita gente, se esquecendo que quem estava com eles foi aquele que ressuscitou o morto, foi aquele que fez o cego enxergar, foi aquele que curou a filha de Jairo, foi aquele que fez inúmeros milagres. E os discípulos agora, por causa da situação, ficaram temerosos, ficaram com medo e entraram numa fase que é natural de todos nós. E qual é essa fase? É a fase da indagação, a fase do questionamento. E eu vou lhe dizer uma coisa com toda a propriedade: a fase do questionamento, irmãos, todos nós passaremos. A fase das indagações, todos nós passaremos. Porque mesmo que estamos com Jesus, muitas vezes Jesus ele se silencia. Para quê? Para revelar algo que Ele quer revelar em nossas vidas. E nós não entendemos como seres humanos. E a nossa função, e nós como homens, pecadores e falhos, é questionar. E há momentos na nossa vida, meus irmãos, e aqui eu quero ser objetivo e ser totalmente aberto com meus irmãos em dizer que as fases dos questionamentos nos faz nos levar a momentos em que nós achamos que Jesus não sabe o que está fazendo, que Jesus ele está totalmente precipitado naquilo que está fazendo, e aí agimos como os discípulos agiram a partir do versículo 30, que faltou dizer para Jesus: Jesus, o Senhor está falando demais, Jesus, o Senhor já conversou bastante, Jesus, o Senhor já pregou demais, a noite está vindo e o povo quer comer, o povo precisa de comida, o povo precisa de alimento. E que muitas vezes na fase da indagação nós queremos ensinar a Jesus como fazer, ensinar a Jesus a hora de trabalhar, ensinar a Jesus o jeito que ele tem que fazer, porque se não for assim eu não quero, se não o profeta vir marchando eu não quero, se o céu não abrir eu não quero. E muitas vezes nós queremos ditar para Jesus a forma que ele quer trabalhar, a forma que ele quer fazer. Mas o interessante do texto, meus irmãos, é que Jesus olha para ele e diz para eles: o que vocês têm? Aí eles vão olhar para Jesus e vão dizer: mas Jesus, é muita gente, Jesus, como que nós vamos comprar denários, vamos ter denários para comprar pão para todo mundo? Aí Jesus pergunta: mas o que tens? Aí os discípulos vão dizer que eles têm 5 pães e 2 peixes. É interessante que se os irmãos lerem os evangelhos, os irmãos vão perceber que existiam 2 multiplicações. A primeira multiplicação é essa multiplicação de Marcos, capítulo de número 6. Mas o melhor de tudo é que quem providenciou o pão e o peixe nesse texto de Marcos, capítulo de número 6, e depois você leia, não foi o menino, que todos nós ouvimos já hinos, ouvimos peças teatrais, pregações e etc. Mas quem providencia pão e peixe para Jesus multiplicar são os próprios discípulos. E se você ler o texto, você vai perceber que eles mesmos vão dizer: olha que Jesus diz a eles: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. A providência agora vem dos próprios discípulos, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. E há momentos da nossa vida em que nós estamos vivendo assim, em que não estamos entendendo o que Jesus está fazendo, e queremos que as coisas elas caiam do céu, queremos que as coisas acontecem num passe de mágica, mas muitas vezes a providência, o passo, ele tem que vir de mim. O passo, ele tem que vir de você. E que muitas vezes, eu estava até falando com a minha esposa antes de vir para cá, é que nós procuramos um culpado para tudo. Nós queremos pôr a culpa em alguém.
Nós queremos achar alguém para escorar e dizer: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do obreiro, a culpa é do pastor. Mas por que você está na prova? Não, eu estou na prova, é por causa do meu filho, é por causa do meu esposo, é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Mas nunca a culpa é nossa, nunca é nós que temos que fazer. Me desculpe eu te dizer aqui nessa noite, e eu já prometo que eu já vou encerrar, mas o passo que tem que ser dado é nosso. Sabe, Jesus está perguntando para nós aqui hoje: o que tendes? O que vocês têm? Vocês querem alimentar a multidão? Vocês querem que a multidão coma? Vocês querem que todo mundo saia satisfeito? Mas o que você tem? Você tem o que em mãos? Você tem o que para oferecer? Você só quer receber ou você tem para oferecer também? O que você tem para a multidão? Aí os discípulos tinham pães e tinham peixes. E nós? O que nós temos para oferecer para Jesus hoje? O que temos? Ô glória! Hoje Jesus pergunta: o que tendes? Mas Jesus, o milagre ainda não aconteceu na minha casa. Aí Jesus está dizendo: mas o que você tem? Mas Jesus, o meu marido ainda não se rendeu aos seus pés, é promessa. Aí Jesus está dizendo: mas o que você tem? Você tem o que nas suas mãos? O que você tem para oferecer para a gente multiplicar? Para eu multiplicar aqui, o que você tem? Aí você vai dizer: não, mas meu filho era da igreja, hoje já não está mais. Aí Jesus vai dizer: mas o que você tem? O que você tem nas suas mãos para eu multiplicar, para eu fazer um milagre? Jesus está nos chamando à responsabilidade hoje. Jesus está nos chamando a nós raciocinarmos hoje, porque talvez o milagre não aconteceu, não é por culpa de Deus, é por culpa minha, e que eu tenho que ter algo nas minhas mãos para oferecer a Jesus, para que Ele multiplique. Que nós possamos todos os dias da nossa vida estarmos na casa do Senhor, como diz Davi. Que nós possamos todos os dias na nossa vida buscar entender os planos de Deus, os projetos de Deus, entender por que a porta ainda não abriu, entender por que ainda a salvação não chegou, entender ainda por que as promessas não se cumpriram. Jesus tem um plano para todas as coisas, e hoje Ele nos pergunta: o que tendes a oferecer? E a multiplicação, o milagre vai acontecer. Deus abençoe meus irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Éder. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Rodrigo. Que palavra, irmãos, que reflexão. Deus abençoe, que nós possamos aí ser edificados, né, irmãos, com essa palavra. Fica para a meditação dos irmãos aí. Amém. Marcos 6:30. Deus abençoe. Irmãos, você está na Rádio Adereão. Esse foi o momento da palavra com o nosso irmão Rodrigo, presbítero Rodrigo Cerqueira. Deus abençoe mais uma vez. Quero agradecer por ter atendido, né? Muito obrigado. Esse convite, por estar com a gente aqui. Amém? Irmãos, vamos estar tocando mais louvores. Tem mais pedidos aqui. Nosso pastor Cleiton lá fez o pedido. Deus abençoe, a gente vai estar tocando aqui. Vocês que nos acompanham aí, que não são membros aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoal de fora aí, outros estados acompanhando, até de outro país, né? Que na escola dominical a gente já teve audiência aí do Paraguai, irmãos lá do Japão acompanhando, né? Os irmãos sendo aí alcançados, né, irmãos? Esse que é o intuito, levar a palavra de Deus, né, a todos, que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Amém? Vamos estar tocando mais louvores aqui, irmãos, que vocês possam ser edificados, como foi agora no momento da palavra. E peça seu louvor, você que não pediu ainda, peça o seu louvor e seja edificado também. Amém? Siga-nos aí, está aparecendo na sua tela, siga-nos no Instagram, temos nosso perfil no Instagram lá também, @ad.areião. É isso aí, irmãos. Siga lá, ajuda a gente está postando conteúdo lá também. O intuito também é transmitir as nossas lives por lá, mas para isso acontecer a gente precisa de um público bom lá também, irmão. Então você que não segue ainda, segue lá. Você que já segue, compartilha, para que mais pessoas possam alcançar aí, amém? Fique com mais louvores, Deus abençoe, a gente volta já já.
fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele Um dia o inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E o Senhor lhe perguntou: viste o meu servo Jó, homem temente, que do mal sabe se desviar? Porém o inimigo lhe respondeu: Jó, ele é fiel a ti por causa de tudo que tem. Quero vê-lo continuar assim. Se tocares em sua riqueza, Deus abençoe mais irmãos. se tocares em sua família e na saúde Solange também. Rocha, Solanginha,
Deus abençoe, tá lá no lago ela, Deus abençoe a família, Natanael Rocha, Daniel, filho deles lá, Deus abençoe, congregou com a gente aqui bastante tempo, sempre acompanhando as transmissões aí, Deus abençoe pela audiência. Mais gente, pastor José Henrique Teixeira, Santo Inácio, Deus abençoe, pastor, a família, a esposa, filhos, Irmã Ivinéia Moreira, Deus abençoe, pastor Sérgio Santos, Deus abençoe também. A gente está acompanhando aí nossas transmissões. É isso aí, irmãos, peça o seu louvor, você que não louvor ainda, não pediu louvor ainda, né? Vão pedindo os louvores aí, vocês fiquem com mais louvores, amém? Deus abençoe Sandra Maria, que entrou agora, Deus abençoe. Irmão Jair da Ebenezer Jussara, um abraço a todos os irmãos da Ebenezer Jussara, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu deixei passar aqui também, no momento da palavra, os irmãos lá da Assembleia, da Deus Jussara, estavam aqui conectados também, Deus abençoe aí. Só aqui, um abraço, hein? Deus abençoe. Quanto tempo, hein? Bênção de Deus. Mais louvores, irmão. Deus abençoe. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, e acaba com essa tua dor. Porém, Jó disse: Deus me deu, e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, o coração ferido, mesmo entre os cacos, ele ainda crê que tem um Deus no céu que vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo fica meio doido quando vê você na prova, glorificando. Então glorifica. Deus está restituindo tudo que você perdeu. Só quem acredita, aproveita para glorificar. A noite é para glorificar. Será que veio gente assim aqui também hoje? Vamos lá. Glorificar na prova, cantar um hino mesmo sem saber, mesmo entre os cacos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não
confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe enganar. Ele viu e sabe Bom, Deus